Olá, bom dia. Nós continuamos com a nossa série Orações do Coração, reflexões nos Salmos, e tem sido um privilégio poder, todos os domingos pela manhã, nos debruçarmos sobre os Salmos, principalmente nesse momento ainda de tantas incertezas, adversidades, preocupações, de angústias. Olhando para esses salmos, nós temos encontrado alento, nós temos encontrado segurança, convicção e certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Espero que essas reflexões estejam gerando no seu coração o mesmo que tem gerado no meu. A certeza de que existe um Deus poderoso que tem as rédeas do universo em suas mãos. E esse Deus poderoso e maravilhoso se importa conosco. Nele nós podemos confiar, nele nós podemos, de fato, entregar as nossas preocupações, a ele nós podemos clamar por ajuda. E é exatamente esse o tema da nossa conversa de hoje, clamando por ajuda. Para tanto, eu queria convidar você a acompanhar a leitura do Salmo de número 28. Eu vou fazer a leitura na Nova Versão Internacional, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, na sua versão, ou mesmo aí na tela, o texto da Palavra de Deus que nos diz: A ti eu clamo, Senhor, minha rocha. Não fiques indiferente para comigo, se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Não me des o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores, que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no coração. Retribui-lhes conforme os seus atos, conforme as suas más obras, retribui-lhes pelo que as suas mãos têm feito e dá-lhes o que merece. Visto que não consideram os feitos do Senhor, nem as obras de suas mãos, ele os arrasará e jamais os deixará reerguer-se. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. Oremos. Deus de graça, que a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade e discernimento para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Olhando um pouco para o contexto desse salmo, nós percebemos que após ser liberto de grandes perigos pelo socorro divino, Davi aqui, segundo o seu costume, primeiro registra os votos que ele havia feito em meio às suas dificuldades, então ele registra as suas ações de graças e louvores a Deus, com o objetivo de induzir, conduzir, levar outros a seguirem o seu próprio exemplo. É provável que ele esteja aqui se referindo às constantes perseguições que ele havia recebido por parte de Saul, mas aqui nós entendemos a sua confiança em Deus no momento em que ele clama por ajuda e percebe a mão do Senhor, a boa mão do Senhor em sua direção, o protegendo, o salvando, o sustentando. É o mesmo que nós temos experimentado. Apesar das adversidades, apesar das lutas e provações, nós temos percebido que aquilo que nos sustenta é a mão do Senhor. As misericórdias do Senhor têm se renovado sobre a nossa vida e elas têm gerado a possibilidade do nosso coração permanecer alegre, da nossa alma estar bem, independente das circunstâncias, experimentarmos a paz que excede todo o entendimento. E quando nós olhamos então para esse texto e para os registros aqui de Davi, reconhecendo as adversidades, as frustrações e o quanto ele precisa de socorro e ajuda, nós também percebemos a necessidade que nós temos de nos prostrarmos diante de Deus, de
nos colocarmos de joelhos, pedindo o cuidado dele, a proteção dele sobre nós, de clamarmos por ajuda. E nós então aqui vemos que nós clamamos por ajuda, em primeiro lugar porque sozinhos nós perecemos. A ti eu clamo, Senhor, minha rocha, não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Nós clamamos por Deus, porque nós percebemos que nós não damos conta sozinhos. Talvez algo que de fato tenha servido esse momento histórico que nós estamos vivendo, de reclusão, de pandemia, de preocupações no que diz respeito à saúde, aos movimentos políticos, à questão da economia e praticamente em todas as esferas e áreas da nossa vida, é que nós estamos, enfim, percebendo que nós não temos o controle de todas as coisas. Percebendo que nós não somos tão capazes como achávamos que éramos. E nesse sentido, nós percebemos que é impossível vencermos, sobrevivermos, caminharmos, prosperarmos, se nós não tivermos alguém que nos auxilie. E é exatamente isso que Davi percebe. A ti eu clamo, Senhor, e não fique indiferente comigo, porque se o Senhor permanecer calado, eu sou como aquele que desce a cova, eu sou como aquele que morre, como aquele que não tem mais nada, porque eu não consigo sozinho. Eu e você temos experimentado isso. De fato, se dependermos de nós mesmos, a nossa saúde física e emocional, ela vai indo de mal a pior. Mas nós podemos clamar por ajuda e ter a convicção de que Deus é aquele que pode nos ouvir. Nós clamamos a Deus quando nós percebemos quem nós somos, que nós não temos nada para oferecer. O próprio Jesus, em um dos seus sermões mais conhecidos, o Sermão do Monte, quando ele fala sobre as bem-aventuranças, ele fala que bem-aventurados, plenamente felizes, são os pobres de espírito, ou seja, aqueles que são miseráveis e nada têm para oferecer a Deus. Isso é algo importante dentro do processo do crescimento na vida do cristão, do discípulo e da discípula de Jesus. Nós percebermos que nós não damos conta sozinhos. Muitas vezes nós confiamos na nossa capacidade intelectual, na nossa posição, nas nossas reservas financeiras, na nossa capacidade de relacionamentos. Às vezes nós confiamos na nossa própria religiosidade, na nossa ética moral, acreditando que somos além daquilo que somos, que damos conta, quando de fato não damos. Que nós podemos nos bastar quando nós de fato somos insignificantes diante do universo, quando os nossos planos passam a não ser realizados, mas sim frustrados. Nós percebemos quem nós somos e que sozinhos nós pereceremos. Então nós clamamos a Deus por ajuda, como dependência. Existe algo maravilhoso que nós experimentamos na vida cristã. Depender de Deus. Perceber que nós dependemos daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente sequer pode pedir, pensar ou imaginar. Então, clame a Deus, se prostre, ajoelhe-se, ore, rasgue o seu coração, porque sozinhos, sem Ele, nós perecemos. Mas nós também clamamos por ajuda porque nós vivemos em um mundo mau, um mundo que jaz no maligno, um mundo onde os relacionamentos foram afetados pelo pecado, onde todas as estruturas sociais foram afetadas pelo pecado, onde os nossos desejos foram afetados pelo pecado.
Aqui ele está dizendo a respeito dessa realidade, ele está fazendo uma leitura de como as pessoas de fato têm essa inclinação. Ele fala desses atos, das más obras, de como ele olha ao seu redor e ele vê pessoas que até supostamente se colocam como religiosas, mas que a sua conduta no íntimo é uma conduta perversa. Isso se dá porque aquilo que nós chamamos de pecado, aquilo que afasta o ser humano de Deus, é uma realidade ao nosso redor. E isso nos leva a ter um coração inclinado ao mal. E isso faz com que toda a sociedade, tudo à nossa volta, tenha influências e aspectos dessa separação, dessa desconexão entre o Criador de todas as coisas e o ser humano criado por Deus. Quando nós fizemos essa opção pela autonomia, o caos entrou na história, o sofrimento, a dor, a morte se tornaram uma realidade. Nós clamamos por ajuda porque nós percebemos o mundo no qual nós vivemos. Nós vivemos em um mundo de injustiça, um mundo onde as pessoas sofrem, um mundo onde há miséria, um mundo onde há preconceito, um mundo onde há desigualdade, no mundo onde as pessoas ferem umas às outras, fisicamente e emocionalmente. No mundo onde há uma instabilidade constante. E quando nós olhamos para esse mundo mal, o nosso coração se desespera. Nós não conseguimos muitas vezes ver uma luz no fim do túnel, uma possibilidade de resolução e saída aqui, agora, instantaneamente. E isso também nos leva a nos render de joelhos a Deus e clamar por ajuda. Clamamos por ajuda porque nós percebemos a realidade do mundo que nós vivemos. E isso é fundamental. É maravilhoso como, quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, o primeiro passo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É nos fazer perceber. Ele abre os nossos olhos, ele nos traz entendimento a respeito do mal que está ao nosso redor, do mal que está no nosso coração. Então nós clamamos por ajuda por conta dessa constatação, por conta de vivermos em um mundo mau. Mas nós também clamamos por ajuda, né, apesar desse mundo mau ao redor que muitas vezes nos faz pensar que é impossível encontrar uma solução. Nós clamamos por ajuda porque nós sabemos que o Senhor ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração, ouve as nossas súplicas. É exatamente isso que Davi afirma aqui no versículo de número 6. Ele glorifica a Deus, bendito seja o Senhor, pois ele ouviu as minhas súplicas. Existe algo reconfortante ao nosso coração. Apesar de vivermos em um mundo mau, nós sabemos que o Senhor é aquele que ouve a nossa oração, que conhece o nosso coração, conhece os nossos anseios, as nossas angústias, conhece as rachaduras do nosso coração, conhece as nossas dificuldades, conhece aquilo que tira o nosso chão, aquilo que nos afeta. E esse Deus que é capaz, como eu disse, de fazer além do que a gente pode imaginar, esse Deus poderoso que criou todas as coisas, esse Deus amoroso que se entrega por nós, é o mesmo Deus que ouve o nosso clamor, que escuta a nossa oração. E é fantástico porque quanto mais a gente ora, mais a gente se relaciona com Ele, mais a gente percebe aquilo que Ele está fazendo na nossa vida, mais isso vai ficando claro para nós e mais a gente vai tendo uma percepção real daquilo que Ele tem de propósito para a nossa existência. E aí nós percebemos que a nossa existência está firmada nesse relacionamento com Ele, em glorificá-lo, em encontrar prazer nesse relacionamento com Ele. Então nós sim clamamos, nós nos prostramos a Deus, porque Ele ouve o nosso clamor. Ele não simplesmente criou todas as coisas, virou as costas e foi embora. Ele nos amou e nos ama em Cristo Jesus, prova revelada desse amor. Que de fato nós tenhamos essa percepção
de que nós podemos clamar por ajuda. Talvez você esteja passando por momentos tão difíceis. Talvez você esteja abalado com tudo que está acontecendo ao longo dos últimos 4, 5 meses. Talvez você esteja emocionalmente afetado. Talvez você esteja financeiramente afetado. Talvez você esteja fisicamente com a sua saúde afetada. O que eu tenho para te dizer nessa manhã é que Deus ouve o seu clamor. Ele ouve a sua oração. Ele conhece o seu coração. É maravilhoso poder ter essa jornada de caminho no livro dos Salmos, porque a gente percebe essa transparência do coração humano e como Deus ele cultiva isso, e é exatamente por isso que ele nos deixou o livro dos Salmos. Muitas vezes nós lidamos com salmos de lamento, salmos que denotam o choro, a dor, a angústia. E tudo bem por isso, porque se o nosso coração está abalado, se as nossas emoções estão afetadas, é a Ele que nós podemos nos achegar. Nós podemos nos achegar a Ele porque Ele ouve o nosso clamor, porque Ele ouve a nossa oração. E aí, Ele nos fortalece e nos protege. Nós clamamos por ajuda, pois o Senhor nos fortalece e protege. É exatamente isso que nós lemos no versículo 7, talvez o versículo mais conhecido do Salmo 28. O Senhor é a minha força e também o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei graças. Nós clamamos por ajuda, porque nós sabemos que Deus ouve, mas não simplesmente ouve. Ele faz, Ele age, porque é assim que Deus é. Deus ama, e amor dentro da compreensão da sabedoria bíblica não tem a ver com sentimento, tem a ver com atitude. Eu gosto sempre de lembrar que talvez um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, João capítulo 3, versículo 16, nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Ele age, Ele faz. É assim que Deus é. Ele vem na nossa direção e age em nosso favor, e cuida de nós, e nos protege, e nos sustenta, e nos abençoa. E mesmo em meio ao vale da sombra da morte, nós não precisamos temer mal algum, porque Ele nos protege e nos consola. E isso traz alegria, isso traz esperança ao nosso coração. Nós clamamos por ajuda porque nós sabemos que o Senhor é esse que nos fortalece. E aqui ele fala de que o Senhor é a minha força. Então, se você tem sentido as suas forças esgotadas e você percebe que sozinho você não consegue mais se fortalecer e se revigorar, você pode confiar em Deus que Ele é a sua força. E Ele é aquele que pode restaurar o seu coração, revigorar as forças, revigorar a sua energia, trazer de volta o seu ânimo, te dar um ânimo novo. E ao mesmo tempo, Ele é o escudo, Ele é aquele que nos protege, mesmo em meio aos problemas e às incertezas, mesmo em meio às frustrações e às adversidades. Ele é aquele que nos protege. Ele tem nos protegido, Ele tem cuidado de nós, tem nos sustentado. Ele não tem um compromisso com os nossos desejos e vontades, mas Ele tem sim um compromisso com as nossas necessidades. Ele se compromete com elas e cuida de nós, e nos fortalece e nos sustenta a cada dia, renovando a nossa esperança. Então clame a Deus, se dobre diante dEle, ore por ajuda, porque você tem a convicção de que Ele pode te fortalecer, de que Ele vai te proteger. Entrega a sua vida, o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E as demais coisas, Ele é quem há de realizar. Aquele que começou a boa obra na sua vida é o mesmo que vai completá-la. Ele está te protegendo. Ele tem
mostrado isso para mim e para você de diversas maneiras. Ele mostra isso por meio da palavra revelada. Ele mostra isso por meio de pessoas que ele coloca à nossa volta. Ele mostra isso dia após dia, fazendo morada em nosso coração por meio da ação do seu Santo Espírito. Que o Senhor, de fato, fortaleça e proteja você e que você perceba isso nas pequenas e grandes coisas, todos os dias da sua vida. E nós clamamos também por ajuda porque nós carecemos de salvação. Eu e você estamos perdidos. Na verdade, mais do que isso. Eu e você estávamos mortos. Mortos em nossos delitos e pecados. A única coisa que existia para nós era a condenação. Porque, enquanto humanidade, simplesmente viramos as costas para Deus. Optamos por seguir o nosso próprio coração enganoso. Experimentamos o caos, a dor, o sofrimento e a morte. Por isso nós precisamos ser resgatados. Por isso nós precisamos ser redimidos. Por isso nós precisamos ser salvos. E aqui Davi diz que o Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido, salva o teu povo e abençoa a tua herança, cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. Davi está falando da salvação que ele tem nas mãos de Deus, de como ele pode compartilhar isso com o povo, mas vai além. Aqui há um apontamento de uma salvação não só aqui e agora, diante das mazelas e das desigualdades e dos problemas e adversidades, mas uma salvação que ecoa na eternidade. Isso só é possível de ser experimentado, como eu disse, porque Deus nos amou e agiu. O próprio Deus encarnado, Jesus, é aquele que entrou na história para nos trazer de volta para um relacionamento real com Ele. Eu e você clamamos por ajuda porque nós carecemos, necessitamos desesperadamente da salvação que nós só encontramos em Cristo Jesus. E Ele é aquele que caminhou resolutamente na direção da cruz para derramar sua própria vida, para derramar do seu sangue, para experimentar a morte por mim e por você. Mas Jesus é aquele que venceu a própria morte e o pecado. Jesus é aquele que ressuscitou ao terceiro dia. É aquele que nos traz de volta para um relacionamento real com o Criador de todas as coisas. Nós clamamos por ajuda porque nós percebemos que nós não podemos salvar a nós mesmos. Nós não podemos simplesmente sair do estado que nós estávamos, o estado de morte, de putrefação. Mas Jesus é aquele que nos faz viver novamente, Ele nos traz de volta à vida. Por isso nós clamamos a Ele, por isso nós nos rendemos a Deus, por isso nós nos prostramos. E é maravilhoso saber que nós podemos experimentar isso em Cristo Jesus. Você talvez esteja vivendo, como eu disse, muitas preocupações e angústias, mas saiba que a maior prova de que Deus de fato está cuidando da sua vida é que Ele pensou além simplesmente desse momento. Ele pensou no seu cuidado para a eternidade, para que você possa ter esperança de viver novas todas as coisas, de que um dia, quando seus olhos fecharem para a história e se abrirem para a eternidade, você poder estar ali no lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Essa é a alegria da salvação. E nós então clamamos por ajuda porque nós carecemos dela e nós a encontramos em Jesus. Que você possa se alegrar, mesmo em meio à angústia, com a sua salvação. Que isso traga alegria ao seu rosto, que isso traga um sorriso aos seus lábios, que isso faça você perceber o quanto Deus te amou. Para você pensar um pouquinho a respeito de tudo isso que a gente conversou durante a manhã de hoje, refletindo nesse salmo,
em meio às adversidades e angústias, e preocupações, e decepções, e frustrações. Confie em Deus e clame ao Senhor. Se derrame diante dele. Esse tem sido um tempo para que nós possamos fazer isso. Nós temos nos entristecido com as notícias. Quando nós ouvimos o número de mortos no nosso país, isso afeta o nosso coração. Isso angustia a nossa alma. Mas nós podemos, mesmo em meio a tamanha adversidade, a tamanha angústia, clamar ao Senhor. Então clame a Ele. Se derrame diante dEle. Você não está sozinho, você não está sozinha. Deus está com você no controle de todas as coisas. Ainda que nós não consigamos perceber isso. Ainda que para mim e para você talvez pareça que o mundo está fora de controle. Porque as notícias são péssimas. Porque tem gente morrendo. Porque tem gente sofrendo. Porque tem gente perdendo o emprego. Porque tem gente que não tem o que comer. E aí a gente pode até apontar para Deus como se Ele fosse o grande culpado e não percebermos que o sofrimento, a dor, a morte só estão diante de nós por conta da nossa opção pela autonomia. Mas ainda assim, Deus, permanecendo fiel à sua aliança, cuida de nós e nos sustenta, mesmo em meio às angústias, às dores, às adversidades e a qualquer tipo de prova e tribulação que eu e você possamos viver. E Ele faz com que esses momentos nos levem na direção do lugar para onde a gente tem que estar, o caminho da maturidade. Sem Deus, nós não somos nada. Reconheça a sua pequenez. Precisamos reconhecer a nossa inutilidade. E talvez esse período de pandemia esteja nos mostrando como a economia mundial é frágil, como a ciência é frágil, como qualquer tentativa do ser humano de resolver as coisas é em vão. Nós não somos nada. Sem Ele, nós somos insignificantes. Lembre-se, o mal, a dor e o sofrimento, eles são uma realidade, porque o pecado os trouxe para a história da humanidade. Nós vamos lidar com eles. Nós vamos percebê-los ao nosso redor. Nós vamos vê-los destruindo as estruturas à nossa volta. Mas lembre-se, todavia o Senhor ouve o nosso clamor. E Ele é aquele que nos fortalece e protege, a nossa força e o nosso escudo. Ele é que nos sustenta em meio à angústia. Ele é que nos leva em seus braços, que nos direciona para caminhar na direção do centro da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E Ele, que por meio de Cristo, nos dá a salvação. A convicção de que esse mundo não é a nossa verdadeira pátria. Nós somos peregrinos aqui. Estamos numa terra estranha. O nosso coração anseia e tem saudade da eternidade. E ela foi preparada para mim e para você. E nós podemos experimentá-la, não por nenhum tipo de capacidade ou merecimento, mas porque Jesus tornou isso possível. Por isso, clame a Ele, derrame-se diante dEle, quebrante o seu coração diante dEle. Que nós possamos, de fato, clamar a Deus com a convicção de que Ele nos ouve e que nós podemos confiar que Ele está no controle de todas as coisas, que nós podemos nos entregar à sua boa vontade, que nós podemos crer que Ele é aquele que está nos conduzindo à maturidade e é aquele que é capaz de fazer novas todas as coisas. Eu quero orar nesse momento pela sua vida. Deus de graça, muito obrigado por tão grande amor, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos auxilie.
Obrigado porque nós não estamos sozinhos, obrigado porque nós podemos clamar, porque nós podemos orar, porque nós podemos nos render diante de Ti, e o Senhor nos ouve, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos protege, o Senhor nos salva em Cristo Jesus. Que isso de fato traga completude ao nosso coração, plenitude à nossa alma, Pai. Que nós possamos, de fato, encontrar o verdadeiro prazer, a verdadeira alegria no relacionamento contigo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.